meio ambiente. Então é um tema bastante discutido por nós. E precisamos de ajuda, de muita ajuda, para conseguir fazer um desenvolvimento, fazer a regularização desses loteamentos, que mais cedo ou mais tarde serão implantados. Um detalhe importante para comentar é que esses loteamentos já foram totalmente vendidos, apesar de parte deles ainda não terem sido implantados e ocupados, mas são todos terceiros. A rua um dia esteve aberta, hoje já não está mais aberta. Temos, né, vegetação em estágio secundário e até terciário de vegetação natural. Então é uma questão bem complicada para a gente trabalhar. Gostaria de saber do Rogério e do Fabiano quais são as propostas para a gente lidar com esse assunto. Obrigado. Bom, você perguntou e respondeu. Que é complicado, é complicado. Então eu sou membro do CONAMA atualmente, e nós nos deparamos já com esse problema em diversas áreas que tiveram ocupação antes do próprio código. E também fui do CONAMA quando a ministra Marina Silva quando ela era ministra. Logo ela era presidente do CONAMA e a gente pôde discutir alguns desses e outros tópicos. Então, eu vou pontuar do ponto de vista jurídico. Nós poderíamos dizer que há um princípio que foi adotado pela Constituição que não existe direito adquirido em matéria ambiental. Se o sujeito, antes de existir a lei, poluía, no momento que ela existe, ele não pode continuar a poluir porque disse, olha, eu sempre poluí, logo eu tenho direito adquirido de poluir. Não existe isso. Como não existe também direito adquirido em matéria tributária. Eu nunca paguei tributo sobre tal coisa. Foi estabelecido, ele vai ter que começar a pagar. Ele não pode alegar isso. Agora, o que tem é que não se pode inviabilizar uma expansão urbana em função de que está incrustado em uma determinada área que, por exemplo, seja na sua maior parte de preservação ambiental. Aí o que nós deveríamos respeitar? Em primeiro lugar, aquilo que está sendo derrubado por esse Código Ambiental, a reserva legal. Sabe que deve existir uma área para habitação, e essa área para habitação ela deve ser restringida a esse, vamos dizer, ampliar a sua habitação ou transformar isso, por exemplo, em uma posada. Não, ele é para habitação, porque evidentemente ele vai causar um maior impacto. Por outro lado, as áreas mais preservadas, elas são, geralmente, quando ocupadas, também as mais valorizadas. Então é preciso ter um equilíbrio nessa relação econômica com preservação ambiental. E por fim, aqueles empreendedores que tiverem esse tipo de preocupação, eles devem sim ter incentivos, inclusive poder resgatar aí de ICMS ecológico, inclusive do ponto de vista privado. Eu não acho que é só o município, não. Acho que investidor privado que tem um menor ganho para poder fazer algo que seja ambientalmente sustentável, ele tem que ser compensado de alguma maneira e o Estado pode intervir nessa direção. Logo, os investimentos privados, como acontece nas RPPNs, que não é investimento, na verdade é um custo para o privado, para preservar uma determinada área, ele tem que ter algum tipo de compensação e não fazer a sua dinâmica econômica através da destruição do meio ambiente, porque o município ou o Estado não pode fazer nada e ele tem que ganhar dinheiro. Nós temos que ter esse tipo de responsabilidade e entender que a lógica daqui para frente vai caminhar nessa direção, tanto no público quanto no privado. Eu não acho que o investidor privado seja um bandido e que ele deva ser caçado pelos ecologistas. Os que são predatórios, sim. Agora nós devemos ter como aliados aqueles que têm uma outra mentalidade, mas não encontram a sustentação, o lucro, o ganho dentro desse processo. Nesse sentido, eles têm que ser incentivados e nós vamos ter que efetivamente criar determinados mecanismos de valorização dessas áreas para que possa se fazer planos diretores que sejam sustentáveis e que seja apoiado tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político os investidores privados que trabalham nessa direção. E esse é o sentido da Marina querer pegar justamente o presidente da Natura como vice, para mostrar que nós não temos preconceitos com relação aos grandes empresários e aos pequenos investidores que têm uma preocupação com a defesa da natureza. O Rogério desenvolvimento sustentável. Para quem produz,
grandes produtores responsáveis no mercado interno e externo, hoje estão discutindo como produzir melhor, como agregar valor em função de que não conseguem aumentar a sua produção, em função da questão do meio ambiente. Por um outro lado, nós temos uma cultura que precisa ser discutida na sociedade, que é o nosso consumo. Nós precisamos melhorar a maneira de consumir. Na questão imobiliária, como qualquer questão sustentável, nós temos 3 tripés. O primeiro na questão é que nós temos que ter um desenvolvimento sustentável voltado para uma função ecologicamente correta, né? Socialmente justa e economicamente viável. Isso serve para qualquer segmento. Então, assim, como governador, o governador tem que usar o princípio da legalidade. Hoje nós temos uma legislação ambiental que está diferente da legislação anterior. Nós precisamos discutir, para isso a Casa Legislativa, isso é o Poder Legislativo, com uma equipe lógica do governo. O que é a estrutura de governo? Nós temos hoje, o senhor foi a Joinville na STE, volta a falar, lá existe uma gerência de desenvolvimento sustentável. Será que não é essa a gerência que, na responsabilidade do governador, deve atender as demandas dentro dos critérios da responsabilidade com o desenvolvimento sustentável? Será que não é essa gerência que deve discutir uma forma, deve chamar a Fátima, deve chamar a IBAMA, deve chamar os municípios? Porque como governador, eu quero que seja que o prefeito, primeiro, pense no seu município, não na sua administração. Pense no seu município com uma projeção, com um planejamento de 20, de 25, de 30 anos. Que ele conheça fundamentalmente o Estatuto das Cidades. Porque é dever de cada cidadão, de cada investidor ou não, conhecer o Estatuto da Cidade. E dentro do Estatuto da Cidade, diga-se de passagem, uma ferramenta, talvez uma das melhores ferramentas para qualquer gestor público. Novaes? Eu acho que isso é importante citar, é engenheiro, sabe disso. Nós precisamos planejar as nossas cidades. Né? Hoje nós estamos discutindo a abertura, a legalização do loteamento, mas amanhã nós vamos estar discutindo a falta de um PSF naquele local, a falta de um trevo, a falta de uma nova sinalização, a falta de uma farmácia, né? a dificuldade de gerar emprego em determinado local. Isso tudo se discute na cidade, com o Estatuto das Cidades, com o planejamento de um plano diretor, de forma, talvez inicialmente restritiva, dentro do planejamento estratégico de uma administração municipal, restritiva, mas para discutir com a população uma plano avançada. Então assim, o governo estadual hoje, ele não tem esse diálogo, nem com a associação de municípios, nem via STE, no dia do dever, se discutir, onde se possa buscar uma alternativa sustentável e se resolver os problemas. Nós temos inúmeros, todos os municípios de Santa Catarina têm problema com loteamento, tem problema com as áreas ambientais, com áreas de proteção, todos eles têm. Não temos um município no estado de Santa Catarina que não tem esse problema. Nós temos em todos os municípios o mesmo problema, em que o governo do estado não dá suporte de buscar uma alternativa sustentável de resolver esse problema, de comprometer as ações do Poder Executivo local. Então é importante frisar isso. Por quê? Porque o cidadão, o prefeito, os vereadores, eles têm uma responsabilidade sobre o ambiente que eles vivem. Da mesma forma que o governador, e cada agente político. Então, sustentabilidade se dá dessa maneira, ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável. Dentro desses tripés, a gente precisa achar consenso para qualquer ação de desenvolvimento. 0 segundos. A gente percebe uma coisa nesse debate, que tudo gira em torno do meio ambiente. Vira tema único, né? Parece que só o PV só discute o meio ambiente, não discute outras questões que a sociedade também clama para resolver. Mas eu acho que isso vai se resolver. Bem, a princípio chegamos ao fim do debate. Eu acho que deu para os senhores perceber qualidades, virtudes, um e do outro candidato. Agora nós vamos abrir apenas 5 minutos para cada um para as considerações finais, pedido de voto, chamamento na prévia, chamamento para a Marina Silva, tudo isso em 5 minutos religiosos.